Doutor Eduardo Rolo aqui comigo nos estúdios da Rádio Auriverde para mais uma boa conversa. Doutor Eduardo Rolo, seja bem-vindo. Ótima tarde para o senhor. Boa sexta-feira. Ótima tarde, boa sexta-feira a todos, Léo. Muito obrigado mais uma vez. Dormiu tarde? Dormi, Léo, dormi. Não conseguia dormir, cara. Foi um negócio impressionante, cara. Veja, o meu fanatismo pelo futebol, pelo Palmeiras, é comigo mesmo, né? Sim. Eu não fico não com as desconta pessoas... em ninguém. Não. Desconto nos próprios palmeirenses. Ao menos bom. E no Leilo, Vanderlei de Paula, que é meu amigo, que é corintiano, chato pra caramba, mas é meu irmão, fazer o quê? Então desconto nele. Aí faz parte, né? Aí não tem jeito. Doutor, hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, que é o uso do aparelho para o ronco, né? Mas antes da gente propriamente entrar no assunto, nós temos um depoimento, né? Que o Luizinho está preparando ali pra gente. Esse depoimento do que seria, doutor? Então, é uma paciente que a filha mandou um depoimento, um áudio espontâneo, onde a mãe, perto dos 70 anos, sofria com um distúrbio do sono muito importante e ela foi referenciada para o tratamento comigo, de um médico da região. E então a filha fez o depoimento o áudio chegou ontem e a mãe dela começou o tratamento com o aparelho intraoral segunda-feira. Vamos ouvir então. Oi, bom dia, tudo bem? Olha, eu acabei de ligar para ela falou que assim, está sendo ótimo, que ela já percebeu uma diferença muito grande. E eu e meu pai também já percebemos, né? Tanto eu como meu pai, né, que dorme com ela mesmo, e eu também dormi uma noite com ela para ver, né? Assim, não está roncando. Se está também bem pouco, não do jeito que estava. Ela falou que até, assim, ela está sentindo falta. Ela vai deitar, ela já lembra beijando com lóbra. E também, ela falou assim que já sentiu que está um pouquinho frouxo. Então é isso. Esse pouquinho frouxo é porque ela iniciou o tratamento segunda-feira, às vezes o aparelho solta um pouquinho, eu preciso regular ainda, porque é um tratamento, tenho que acompanhar semanalmente, né? E o sentir falta que ela está dizendo é que ela dormiu segunda-feira e acordou terça, descansada, reenergizada, porque o aparelho intraoral resolveu os eventos respiratórios do sono, ronco e a apneia do sono. Então no dia seguinte ela já não quis dormir mais sem o aparelho, porque a pessoa, essa senhora, não quer mais passar pelaquela noite mal dormida, com sono fragmentado, quando ainda não tinha usado o tratamento com o aparelho intraoral. Então, esse tratamento começou segunda-feira, esse depoimento chegou quinta-feira, ou seja, ela usou segunda noite, terça noite, quarta noite, e quinta de manhã ela mandou, a filha mandou, já mostrou um resultado de 3, 4 dias, dentro que, em geral, demora um pouco mais para o resultado ser tão significativo como o depoimento demonstrou. Mas pode acontecer, porque existem uma série de variáveis que determinam a velocidade do ganho positivo, qualitativo do sono advindo do tratamento com o uso do aparelho intraoral. Agora, doutor, como que funciona exatamente o aparelho utilizado no tratamento do ronco e da apneia do sono? Então, o aparelho é um dispositivo, ele vai se encaixar nos dentes, superiores e inferiores, e a partir desse momento ele mantém a mandíbula num posicionamento onde a mandíbula reposicionada de tal forma que a mandíbula acaba provocando um esticamento mecânico, um stretching em inglês, um esticamento mecânico da musculatura que conforma, que compõe o tubo chamado via aérea superior, principalmente a região da onde ocorre o ronco e a apneia, que é a orofaringe, a gargantinha, que eu costumo dizer. Então, e aí ele tem então essa ação local esticando a musculatura. Esse esticamento ele é percebido pelo cérebro via biofeedback por mecanorreceptores nervosos que informam no giro cingulado anterior, uma região cerebral de controle de tônus muscular, do padrão do tônus muscular da via aérea, e com isso o cérebro devolve a informação melhorando o tônus elétrico, melhorando via impulso
nervoso, né, impulso elétrico nervoso, melhorando o padrão, o tônus muscular, fazendo com que a musculatura se torne uma musculatura sem perder o tônus muscular, ativada, como acontecia antes da pessoa passar a ter ronco. Então, essa ação cerebral na musculatura da via aérea, associada ao próprio esticamento na fisiopatologia do distúrbio respiratório do sono, ronco e apneia do sono. Então, a ação do aparelho intraoral é promover o esticamento mecânico da musculatura da via aérea e neuromuscular via central, melhorando o tônus muscular. Agora, doutor, esse aparelho ele é eficaz e indicado para todos os casos ou existe alguns níveis de apneia do sono em que ele não se torna eficaz? Sim, existem níveis que a gente tem que avaliar e indicar o aparelho intraoral. Então, segundo a Academia Americana do Sono, o aparelho intraoral é indicado para ronco primário, para síndrome das vias aéreas, da resistência das vias aéreas superiores, que é uma entidade entre o ronco e a apneia, e para as apneias leves, moderadas e até severas nos indivíduos bem selecionados, via exames que a gente tem que utilizar, nos indivíduos que não toleram ou não aceitam o tratamento com o CPAP. Então, os dois tratamentos são o aparelho intraoral e o CPAP. Dependendo do grau da apneia do sono, a gente indica um ou outro tratamento. Na verdade, o aparelho intraoral resolve 70% a 80% dos casos de apneia do sono. Agora, quem tem bruxismo pode usar o mesmo tipo de aparelho ou precisa de um modelo específico? Veja, o bruxismo ele tem uma série de fatores, uma série de variáveis a serem analisadas. Mas a regra geral é que para os pacientes que têm bruxismo e têm ronco e apneia do sono, e na verdade quem tem ronco e apneia do sono tem 6 vezes mais chances de apresentar também bruxismo do sono. Então, nesses casos, o paciente que tem bruxismo e tem ronco e apneia do sono deve usar o aparelho intraoral e não a placa miorrelaxante, placa estabilizadora ou placa oclusal convencional para bruxismo do sono. O tratamento correto para os pacientes que têm bruxismo e ronco e apneia é esse tipo de aparelho intraoral. Porém, com o bruxismo presente no ronco e apneia do sono, nós temos que lançar mão de outras estratégias para o controle do bruxismo concomitantemente ao tratamento com o aparelho intraoral para ronco e apneia do sono. Agora, algumas pessoas relatam desconforto ou a dor, né, ao usar esse aparelho. Isso é normal e como tratar e ajustar essa sensibilidade? Sim, isso é extremamente normal, é comum, porque principalmente no início, na primeira semana, nas 2 primeiras semanas em geral, pode acontecer algum desconforto, porque isso é variável de pessoa para pessoa, a sensibilidade e o limiar de tolerância a essa sensibilidade que o aparelho pode provocar é variável entre as pessoas e, portanto, o paciente que inicia o tratamento tem que ser monitorado constantemente, semanalmente, muitas vezes até diariamente, para que você vá controlando os desconfortos que possam surgir. Então isso é frequente. E cada vez que você regula o aparelho, porque tem que fazer uma regulagem, que é uma dose dependente de fatores da própria polissonografia, do tipo de ronco e apneia do sono do paciente, e também depende da anatomia orofaringiana e orofacial e oclusal desse paciente. Então, toda vez que você regula essa dose, você incrementa uma regulagem para que aquele esticamento vá acontecendo na via aérea aos poucos, você pode gerar algum grau, não é um desconforto que vá impedir a pessoa de exercer suas atividades diárias, não, mas ela pode sentir ao acordar, após o uso, um dente mais pressionado, uma musculatura um pouco mais dolorida, e aí você entra com as medidas de tratamento para controle disso, até que 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, isso vai sumindo e a pessoa vai se adaptando, porque além de você estar regulando esses desconfortos, manejando esse desconforto, a qualidade do sono vai subindo e a pessoa vai se adaptando. Mas veja,
ao depoimento dessa filha, dessa senhora, dessa paciente, que com 3 dias ela nem falou de desconforto, já falou que está se sentindo super bem. Então, isso é variável de pessoa para pessoa, como tudo na área de saúde, você precisa ter controle, não existe pacote igual para todo mundo. É igual, por exemplo, você prescreve para uma doença infecto-contagiosa ou uma dor de garganta ou uma periodontite, sempre prescreve um antibiótico. E aquela pessoa apresenta um desconforto abdominal, estomacal, intestinal. Então você precisa manejar isso. Outras pessoas não apresentam nada. Então, sempre na área da saúde, a gente tem que ter o controle do manejo dos efeitos colaterais indesejáveis. Mas o aparelho, assim como o antibiótico, são excelentes tratamentos porque esses efeitos indesejáveis são muito menores do que o grande benefício que o tratamento proporciona. Mas evidentemente que qualquer efeito indesejável é algo que a gente não quer, mas a gente controla e isso tem que ser controlado a ponto de não ser mais sofrimento e as coisas continuam. Então, em geral, isso não é tão grave, esse tipo de desconforto. Além do uso do aparelho, doutor, existem outras mudanças de hábito que ajudam a melhorar o ronco e a apneia do sono? Existe uma série de mudanças de hábitos que a gente chama de higiene e terapia do sono, né? Então, tudo que a gente faz a partir do momento que a gente acorda ao despertar pela manhã, a partir dali, tudo que nós fizermos vai contribuir para você ter uma melhoria na sua qualidade do sono, inclusive para ronco e apneia do sono. Então, por exemplo, a atividade física pela manhã é o mais indicado, porque você está fazendo uma atividade, o exercício físico com a luz do sol logo pela manhã. Isso é extremamente importante para estímulo de controle, por exemplo, da liberação da melatonina à noite, ou para o controle da degradação melhor do cortisol, que sobe muito logo pela manhã quando você desperta. O seu tipo de café da manhã, a sua alimentação vai impactar muito, porque se você tem esse controle alimentar ao longo das primeiras horas, fazendo o almoço e chegando ao momento de ir jantar, você não fazer uma refeição pesada, porque lhe faltou as calorias necessárias, porque durante o dia você não fez uma alimentação balanceada e adequada de acordo com o seu peso, sua idade e suas necessidades diárias. Você deixar, por exemplo, para fazer a recuperação das suas calorias necessárias durante a noite, você vai ter um impacto significativo no relaxamento da musculatura, porque você vai ter que usar muito mais sangue, por exemplo, para digestão e, consequentemente, vem um relaxamento maior e a tendência é você ter mais ronco e apneia do sono, porque você está com essa situação digestiva muito positiva, solicitando muito mais a atenção do organismo durante a noite. Então, está errado, você precisa pensar nisso e a gente ajusta isso para cada indivíduo. E tudo que você fizer a partir de então ao despertar vai contribuir para a melhoria do momento adequado de ir dormir. Por que isso é importante? Porque a natureza criou o sono com um motivo específico. Tem finalidade você procurar dormir bem, com qualidade. Fazer a higiene do sono tudo que você faz durante o dia para se preparar para dormir melhor possível. Evidentemente que quando existe um distúrbio do tipo físico, orgânico, como ronco e apneia do sono, só o controle da higiene do sono não é o suficiente, você precisa partir para o tratamento. Por isso que o diagnóstico com um profissional especialista é extremamente importante. Muito bem, doutor Eduardo Rolo, conosco aqui nos estúdios da Auriverde. Doutor, as pessoas que quiserem encontrá-lo e conhecer do teu trabalho, como devem fazer? Instagram, @dr.eduardorolo com 2 L's. Valeu, doutor, um grande abraço e até a próxima. Bom final de semana. Obrigado, Léo, obrigado a todos, forte abraço.